Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eurolínea Portugal. Eu sou Luiz Fernando, para quem não me conhece, criador do canal, né, juntamente com minha esposa. E, bom, um ano que eu tô aqui em Portugal. Como é que estão as coisas? Como é que anda a minha vida aqui em Portugal? Nesse vídeo eu linkei 5 aspectos positivos e 5 aspectos negativos que eu tenho visto aqui em Portugal, tá? E se você está interessado em saber isso aí, me acompanhe após a vinheta. Fala galera, beleza? Olha, vocês estão me vendo num cenário um pouco diferente aqui. Eu mudei de cidade, vim para uma cidade um pouquinho maior, né? Vim para uma cidade chamada Praia da Barra, que ela fica colada com Aveiro, né? Eu morava numa cidade chamada Praia do Pedrógão, que é bem uma aldeiazinha, bem pequenininha. E existiu algumas razões para eu fazer isso, tá? E nesse vídeo é exatamente isso. Eu vou falar exatamente sobre isso, esses aspectos positivos e negativos que nos fizeram também mudar aqui em Portugal. Mas antes, se inscreva no canal, dê um like, compartilha. Vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Vamos ser real com a galera. Vamos ser real com as pessoas, que eu acho que isso que tá faltando, né, na internet. Beleza, gente? Hoje está um frio e um solzinho, então eu achei um ambiente bacana, gostoso de gravar aqui. E vamos lá, eu acho que talvez vai ser legal a gente dar um rolezinho e falar. Beleza? Eu fiz até um checklist aqui, ó, para vocês não verem que eu tô despreparado. Porque uma outra vez falaram, não, mas você tem que fazer um vídeo mais preparadinho e tal. Eu falei, não, beleza, tá certo, a galera merece uma coisa mais organizada. Porque eu penso tanta coisa e a minha cabeça vai devagando. Bom, vocês já perceberam. Gente, aspectos positivos e negativos, tá? Eu acho que eu vou começar pelos aspectos negativos. Eu ia começar pelos positivos, mas eu acho que eu vou pelos negativos, tá? Baixos salários. Sim, aqui os salários são baixos, tá? E mesmo quem ganha às vezes mais, vai pagar mais imposto. Então você tem que estar preparado para isso, tá? Tem que estar bem preparado para isso. Tem que estar bem orçado para isso, né? E entender que mais de um vai ter que trabalhar. Muito dificilmente um só consegue sustentar a casa em Portugal, né? Se você for uma família, tiver filhos e tal. Isso implica em várias coisas, né? O atual momento, uma inflação recorde, a maior inflação desde dos últimos 30 anos, arrendamento nas cucuias e por aí afora, né? Dificuldade ao acesso às melhores oportunidades. Para quem não sabe, eu sou geólogo formado, minha esposa é advogada, eu validei meu diploma pela Universidade de Aveiro e já me candidatei a várias vagas para geólogos aqui. Recentemente fiz até um concurso público. Depois, se vocês tiverem interesse em saber como é que foi, fiquei meio pé da vida, porque as coisas não são muito bem explicadas aqui em Portugal. Mas isso aí, quem tiver interesse em saber como é que foi prestar um concurso público aqui em Portugal, deixa nos comentários aqui, beleza? E, bom, e sim, a dificuldade de acesso às melhores oportunidades. Na área de escritório, na área de gerência. Aqui em Portugal eles preferem, infelizmente, os portugueses, tá? Às vezes nem tão qualificados. E isso é um problema, porque às vezes você almeja um salário melhor e às vezes você é barrado, tá? Porque eu acho que Portugal não é muito claro em algumas coisas. Em que tipo de imigrante que eles querem pro país, né? E eu acho isso ruim porque às vezes as pessoas acham que vão chegar aqui, vão conseguir algumas coisas melhores e acabam quebrando a cara, tá? Isso também entra na questão do planejamento e expectativa, né, do país. Não é desmerecendo outros serviços. Eu tenho o maior orgulho de falar que hoje eu trabalho numa outra fábrica, com o CNC,
o CNC me persegue. Mas não, a questão é que, cara, eu tenho qualificação para, eu sei que eu posso produzir melhor às vezes em outras áreas, e eu não estou conseguindo ter esse acesso, né? E eu vejo que não é uma coisa exclusiva minha, tá? Já conheci muitos outros brasileiros com boas qualificações também e não conseguem ter acesso, não conseguem. É difícil? É difícil, mas não é impossível, ok? Então, isso para mim tem sido um aspecto negativo. Um segundo. Não tem como não falar, né? Só para fazer um adendo nessa questão do acesso aos trabalhos. Minha esposa e eu temos um filho pequenininho. E isso talvez ligue um alerta para algumas pessoas aí que têm um filho pequeno, ok? E ela tem que ter um trabalho part-time, meio período, por conta do meu filho na escola. Eu trabalho por turnos, então para ela o emprego fica mais limitado, né? Porque os dois não podem estar trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos um filho muito pequeno. E ela não consegue, por exemplo, entrar em escritório, ou na área de RH, por exemplo, ou algo do tipo, part-time, porque eles dão essas vagas quase que exclusivamente para os portugueses, tá? Então, para quem é mãe aí e tá planejando vir para cá, planeje direitinho, tá? Porque assim, talvez o seu filho vai ter que ficar ou na creche por muito tempo, talvez você tenha que ter alguém para cuidar do seu filho, e aí envolve outros custos, né? Olha só, galera, eu tô dando um rolê aqui para vocês verem como é que é essa casa nova que eu tô morando aqui, tá? E sim, isso envolve outros custos, né? Olha, se sair um chiado, vocês me perdoem, tá? Eu tô sem microfone. Então isso entra assim num aspecto muito negativo para nós aqui em Portugal. Às vezes conseguir um emprego de segunda a sexta, né, para minha esposa, mesmo que seja full time, mas por conta do nosso filho, né? Porque como eu trabalho em fábrica e eu trabalho no turno da noite, não tem como nós dois estarmos trabalhando juntos e o nosso filho não temos com quem deixar nosso filho, por assim dizer, né? E nós viemos para Portugal justamente para ter uma qualidade de vida, né? De certa forma, ganhar um salário razoável que nos mantenha, mas também a qualidade de vida, né? Pra gente ter tempo com o nosso filho e tudo mais. E sacrificar ele nesse sentido, pra gente começa a perder sentido. De os dois ter que trabalhar e ficar colocando ele de um lado pro outro numa creche com um cuidador e tudo mais. Só que tem sido uma realidade aqui em Portugal, tá? Então pra gente tem sido um aspecto muito ruim, né? E nós não temos famílias aqui, nossos familiares estão tudo no Brasil. Olha, eu tô tampando aqui para ver se melhora o som. Nossos familiares estão no Brasil, nossos amigos estão no Brasil. Temos alguns conhecidos aqui em Portugal? Temos. Mas assim, não é pessoas que nós moramos próximos para a gente poder deixar, por assim dizer, né? Bom, problemas de arrendamento. Gente, isso aqui acho que eu já fiz um vídeo explicando o porquê alguns problemas na questão de arrendamento, falando da questão de imposto, que aqui é muito caro, os caras pagam muito de imposto, então os caras enfiam lá na cucuia, não sei o que. Mas assim, gente, arrendamento aqui em Portugal tá muito complicado, tá? Virou um leilão, tá? Virou um leilão. Talvez eles não falem isso de forma aberta, né? Falam meio de forma velada, mas não, virou um leilão. Só que nós estamos competindo não só como nós brasileiros, tá? Eu vejo alguns portugueses culparem os brasileiros por conta desse aumento do arrendamento, mas não é só a imigração brasileira que trouxe esse problema. Talvez as pessoas não tenham noção, mas aqui tem vindo muito inglês, muito americano, muito francês, muitas pessoas de outras nacionalidades, muitos alemães. E esse povo, quando se aposenta no país deles, os caras se aposentam ganhando 2, 3 mil euros, 4 mil euros.
Cara, quem ganha 2, 3 mil euros em Portugal, o cara ganha muito dinheiro, mas muito dinheiro. E é esse povo que vem para se aposentar e viver aqui em Portugal, que também ajuda a inflacionar a coisa. Porque aí, esse povo tem condição de dar 1 ano de arrendamento adiantado. Esse tipo de gente que veio para se aposentar, eles não querem uma casa com 3 quartos, 4 quartos. Os caras não querem, os caras querem ter uma casa de 1 quarto, 2 quartos. Porque eles querem ter um cantinho só para viver, mas eles querem pegar e ficar passeando, viver a aposentadoria, tá certo. Só que isso inflaciona, porque aí vira um leilão, quem pagar mais ganha, entendeu? Então não é uma questão só de, porque só veio brasileiro para cá e ferrou tudo, não, veio brasileiro porque precisava vir, o país não se preparou estruturalmente para isso, e também é uma demanda, uma estrutura que demora para acontecer, demora para estabilizar, porque você precisa construir casa e tal. E aí você põe esse aditivo de pessoas que tem bala na agulha, por assim dizer, e que podem pagar um arrendamento, né? Para eles ainda é barato, pagar 800 euros para um cara que ganha 2, 3 mil, o cara é barato. Então assim, então você tem vários aditivos, entende? E isso vira pra gente ficou uma complicação, porque às vezes você tá num lugar, que nós estávamos no lugar, tivemos dificuldade com o emprego por conta de ser um lugar menor, decidimos vir para uma cidade um pouco maior. Esse movimento de você sair de um lugar para o outro dificulta demais. Olha, eu tô tentando fugir do car system ali, beleza? Então dificulta, né? Então muitas vezes dificulta também para os brasileiros que estão aqui. Porque o brasileiro, ele é dinâmico, né? Ele é muito dinâmico. Então, putz, não tá dando certo ali, eu vou sair, eu vou tentar fazer aqui e tal. E eu acho que isso também tem sido um fator muito complicado para todos nós imigrantes. Burocracia muito complicada e onerosa. Gente, eu achava que o Brasil era complicado, mas aqui em Portugal é complicado demais. E tem hora que você passa um estresse absurdo por uma coisa muito simples de se resolver, muito simples de se informar. E não existe um padrão, tá? Então, uma pessoa vai te informar, sei lá, você vai no centro de emprego. Aí, se você pegar a atendente boazinha, ela vai te informar de uma coisa. Se você pegar a atendente malvadinha, ela vai lá e ou te distrata, ou tipo te dá mais ou menos meia informação, ou tipo, não, essa informação não posso te dar toda completa, você tem que pegar lá no... Então assim, cara, e aí você vai, por exemplo, no CEF. Um CEF fala uma coisa, outro CEF fala outra coisa. E para quem está no Brasil pode perceber que isso é um problema. Por exemplo, você vai no consulado do Rio de Janeiro, fala uma coisa sobre o visto de trabalho. O consulado de São Paulo fala outra coisa sobre o visto de trabalho. Não existe uma homogeneidade da coisa, sabe? E é tudo muito burocrático. Então, às vezes, se você não sai muito bem preparado, que nem foi o meu caso, eu saí muito bem preparado. Eu poupei muito tempo. E, gente, tempo aqui, se você consegue poupar muito tempo estando bem preparado no Brasil, isso te ajuda muito a focar nos problemas principais aqui, tá? Arrendamento, emprego, melhores salários, etc. Então, assim, mas essa questão da burocracia, mesmo para mim que veio bem preparado, tem hora que é bem complicado, bem estressante. Tem hora que dá vontade de mandar por um fiofó do Judas lá. Enfim. Eu acho que eu falei baixos salários, dificuldade de acesso, problemas de arrendamento, burocracia muito complicada. Não imigramos de fato ainda. Esse é o quinto aspecto negativo. Não imigramos de fato ainda, tá? Nós ainda temos que tirar nossa sacrificada reserva do Brasil ainda para custear algumas coisas em Portugal, tá? Então isso ainda tem sido um aspecto muito negativo pra gente, porque a gente não sente que imigrou ainda. Nós não somos imigrantes ainda, porque a gente ainda não consegue viver exclusivamente do rendimento daqui. Então isso pra gente tem sido um aspecto negativo, mas eu acho que
nesse quesito. Existem outros fatores, né? Como eu falei, inflação e tal, não sei o quê. Então a gente ainda consegue entender e relevar, né? Um pouco. Mas claro que isso não nos tira o sossego, isso tira o nosso sossego, né? Então, por isso que eu sempre reforço na questão da preparação. Pô, Luiz, mas então é tudo ruim, cara? Não. Agora eu vou falar os aspectos positivos. Claro, claro que existe. Poxa vida, afinal é Portugal. Pô, estamos na Europa. Uau! Tirando sarcasmo, mas não, gente, existe. Com certeza aspectos muito positivos, né? E um deles é exatamente isso que eu estou falando, que eu estou fazendo nesse momento. Eu falo da segurança. Gente, estou com o meu celular aqui gravando. A galera olha, tipo, o cara tá de boa ali. Cara, eu tô completamente seguro, sabe? É o quarto país mais seguro do mundo. Então, assim, é impactante, claro que é. E é fácil de se acostumar, né? Isso que é muito louco, é fácil de se acostumar. Você se acostuma muito fácil com segurança. E aí você fala assim, putz, eu não quero menos que isso mais. E isso é muito bom. É muito bom. De fato, é muito bom. Educação. Educação para o meu filho. As escolinhas que o meu filho tem ido, as creches, e quando a gente vai fazer inscrição na escolinha e tudo, quando a gente vai fazer inscrição, é impressionante o nível da estrutura que as escolas têm aqui, tá? É impressionante a qualidade, né? A qualidade. Meu filho tá tendo aula de natação, de música, assim, na creche, sabe? Uma coisa que, a gente não tinha visto isso no Brasil, né? Então, assim, a qualidade da educação é muito boa, muito boa. Eu até deixei, para quem quiser saber como é que é a grade curricular da escola, se você for na minha aba comunidades da página aqui do YouTube, eu deixei um link que mostra exatamente qual que é a grade curricular das escolas aqui, desde o ensino básico até o ensino médio, né, por assim dizer. E assim, é impressionante, os caras aprendem alemão, os caras aprendem francês, inglês, e assim, são coisas que você fala assim, pô, matemática e tal, mas assim, o conteúdo, sabe, a qualidade do conteúdo que eles aprendem é muito mais intensa. Então, é muito, sabe, eu não tenho o que reclamar, né, não tenho o que reclamar, e é um dos pontos que, nossa, realmente, putz, se você pensar em voltar, deve ser muito doído pensar que, tipo, talvez você não consiga ter, às vezes, o mesmo acesso nesse sentido no Brasil do que aqui, sabe? Acesso a lazer e cultura, né? Eu falei de acesso. Olha, a gente tem tido a gente tem vivido bons momentos aqui, tá? Apesar de todas as dificuldades, a gente tem vivido bons momentos aqui em Portugal, sim. Passeios, lugares, e às vezes coisas que no Brasil a gente não estava conseguindo ter, né? E com tranquilidade, né? Volta novamente na segurança. Então, assim, são coisas que, por isso que eu acho que nesse ponto nos dá a força de, às vezes, trabalhar em turnos madrugada e tal, porque a gente sabe que isso ainda, putz, é algo muito importante para nós, sabe? Para o nosso filho, para nossa família. A grande oferta de trabalho. Ó, eu falei trabalho e não emprego. Sim, aqui tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Então aqui ainda tem boas, sabe, grandes oportunidades. Eu com 2 dias de cidade, de Aveiro, por assim dizer. No segundo dia eu peguei meu carro, saí para procurar emprego. Já fui chamado para uma entrevista no mesmo dia e já tinha uma outra entrevista no outro dia e não sei o que. Então, assim, esse é um fator que, ao menos aqui, tá realmente muito bom, né? Para quem tá pensando em vir e tudo, para nós mesmo, né? Só que é aquela questão, né? Trabalhar por turnos e aí vai depender de cada família, cada pessoa, né? Para nós é bom nesse sentido que a gente ainda consegue ter uma renda em euro, então a gente não zera a nossa reserva, né, de real ainda, né? E tem nos mantido de certa forma, né? Como eu falei para vocês, não mantém 100%, a gente ainda tem que tirar algumas coisas do Brasil,
mas minimiza muito, né? Óbvio. Então, a oferta de empregos tem bastante, muitos, tá? Consumo de produtos de boa qualidade. Aqui mesmo quando você compra marcas brancas, né, por assim dizer, dos mercados, cara, são coisas de muita qualidade. Coisas que no Brasil a gente já tinha parado de consumir por conta do custo, tipo, coisas simples, tá? Como carne, que é um item essencial no prato do brasileiro, né? Quando eu falo carne, não só carne de vaca, mas carne de frango, por exemplo. Então a gente voltou a consumir esse tipo de coisa que no Brasil a gente já não consumia. E aí a gente acrescentou algumas coisas que no Brasil a gente já nem imaginava pensar, tipo manteiga, cara, queijo, sabe? São coisas que a gente, tava muito difícil no Brasil. Então, esse é um tipo de coisa também que você fala, poxa vida, né? O Portugal não é um país extremamente produtor de comida nesse sentido, mas a gente tá podendo ter esse tipo de acesso, né? E isso, claro, que influencia no desenvolvimento do nosso filho também, né? E é importante, com certeza, com certeza. Então, esses, pra gente, tem sido uns fatores muito positivos, né? Claro. E, né, nós, nessa segurança, né? Que nem eu falei pra vocês da segurança. Eu pego o meu filho, a gente vem na grama e brinca, e vai na areia e brinca, e assim, são coisas tão simples, mas são simples que é tão importante, né? E aí, pra fechar o vídeo, a gente fica com algumas questões nesse momento, né? Eu e minha família. Que até levanto pra você, quem sabe vocês também, quando estiverem aqui, ou estiverem ainda planejando no Brasil. Eu acho que é importante, né? Porque a gente tem passado por isso e eu acho que é interessante. Portugal é o destino final. Eu tenho cidadania portuguesa. E tenho alguns conhecidos que moram fora de Portugal. Então a gente já começa a se questionar, será que é o destino final? Porque o lado financeiro aqui tem pesado muito, né? Sim, com certeza, óbvio. E aí a gente se questiona, será que é o destino final? A gente não está tendo acesso aos melhores empregos. E não é nem por falta de competência técnica, tá, gente? Porque realmente eles não dão muito espaço, tá? Não vão dar muito espaço. É entendível? Por um lado eu entendo, mas olha, por outro eu não entendo, tá? Então a gente começa a se questionar nesse sentido, né? A gente se vê voltando para o Brasil? Cara, a gente não consegue se imaginar voltando para o Brasil nesse momento. Porque a gente sabe que se a gente voltar para o Brasil, a gente vai perder muita coisa importante pra gente, né? Essa questão da escola, essa questão da segurança, essa questão da alimentação, do lazer e cultura. Só que é uma coisa que eu, particularmente, tenho pra mim, né? Que as pessoas falam que Portugal tem a qualidade de vida. Eu não considero qualidade de vida sem o fator dinheiro, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu acho que o fator dinheiro tem que estar assim no fator qualidade de vida, porque o dinheiro te dá acesso às coisas, né? Tem muita coisa aqui que é de graça, assim. Mas o dinheiro te dá acesso às coisas, né? Saúdes melhores, a viagens, a moradias melhores. Então, assim, Portugal tem qualidade de vida? Tem e não tem, na minha opinião, tá? Não tem no sentido financeiro. E o financeiro não tem como. Nossa vida é baseada no financeiro, né? Nossa sociedade é baseada no capital, entendeu? Então a gente não pode falar que o dinheiro não entra na qualidade de vida. Eu, na minha opinião, acho que isso é um pouco distorcido, tá? Isso é uma coisa que eu acho que em Portugal tem muito parecido com o Brasil, de ver que quem prospera é o errado, só existe empresário ruim e tal, e não é, cara, não é, tá? Será que ainda temos que esperar mais tempo no tempo de Portugal? Porque o tempo de Portugal é diferente, é completamente diferente. Então a gente se questiona, será que talvez a gente tem que dar mais tempo ao tempo de Portugal, ou talvez seja o momento de a gente mudar de estratégia e repensar um outro país? Então a gente tem se questionado nesse sentido, tá? E eu acho que é legal trazer esses questionamentos para vocês que estão aqui, porque quando você estiver aqui, vocês vão passar por algumas situações, às vezes similares a isso, tá? E às vezes vocês vão começar a se questionar nesse sentido.
E para essas pessoas que voltaram, eu imagino o sofrimento e o desespero que elas não devem ter passado, tá? A ponto de chegar e falar, não, meu, não dá, eu tenho que voltar. Porque às vezes a pessoa cria uma expectativa tão alta, tão absurda, e aquilo foi rompido de tal forma que ela voltou, sabe, no desespero. Então por isso que eu sempre freso, sempre reforço a questão da preparação, preparação econômica, preparação mental, preparação educacional, porque se calhar, por exemplo, você que está aí me assistindo, fala, cara, mas de repente me apareceu uma outra oportunidade, eu cheguei em Portugal, apareceu uma oportunidade, sei lá, na França. Cara, você tem que pelo menos falar o básico, para você conseguir agarrar essa oportunidade, que às vezes pode ser uma oportunidade que muda a sua vida. Ou mesmo aqui em Portugal, aparece uma oportunidade com vendas muito boa e você tem que falar pelo menos básico em francês. Então, a preparação é muito importante, né? E talvez consumir conteúdos como esse, sabe? Mais realistas. E não parar por aí. Ir atrás da informação, leia bastante, leia jornais, leia informações mais técnicas de economia e tal, não sei o que, mas vocês têm que estar bem preparados. E não só consumir conteúdo de entretenimento. É gostoso? É gostoso, é legal. Não vou dizer que não, é legal. Eu tento, às vezes, produzir um conteúdo de entretenimento, eu não sei muito, mas às vezes eu tento do meu jeito, mas só que eu acho que a minha ideia, meu intuito sempre foi trazer informações mais de conteúdo, não de entretenimento, tá? Então é isso, gente. Eu vou voltar aqui pelo sol, porque tá um solzinho muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu vou, se eu editar, eu vou editar muito pouco ele, porque eu não tô com tempo. Tô trabalhando pra caramba e a gente tem corrido muito atrás das coisas. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, compartilha, se inscreva no canal, beleza? E deixe nos comentários aqui o que vocês têm achado sobre tudo isso, tá bom? Deixe nos comentários aqui o que vocês gostariam de saber, tá? O que vocês gostariam de saber sobre Portugal, sobre as coisas aqui. Eu tenho visto muita gente fazer pesquisa sobre CNC. Eu acho que o meu vídeo é um dos poucos que acabou falando um pouco mais sobre CNC. Mas vamos tentar explorar mais, vamos tentar trazer mais informações. Mas para isso eu preciso saber o que de informação vocês querem saber também. Porque isso é importante. Nos ajuda a buscar informações que às vezes vocês estão precisando. Não querendo saber. Porque querer saber você vai buscar sobre entretenimento, mas precisar é diferente. São coisas completamente diferentes, beleza? Galera, muito obrigado por vocês estarem assistindo até agora. Um abraço e até os próximos vídeos.